Olá, argumentação, opinião. E aí, tudo bem com vocês? Sabem argumentar? Sabem opinar? Você muda de ideia com facilidade? Esta aula é para você, para aprender a convencer as pessoas, para aprender a arte da argumentação, a arte da retórica. Você vai sair dessa aula um ser humano melhor. Olha quanta promessa. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Marcel e estou aqui com você nesta aula de recuperação, né? Em janeiro, estou ao vivo, hein? Essa aula é ao vivaço. Você pode participar conosco aqui no chat, eu estou aqui acompanhando, estou sozinho, mas olha só, a Beatriz falou olá. Olá, Beatriz, tudo bem com você? Então, estamos ao vivo e é isto. Ó, vou provar, agora olha no seu relógio, 6h30 em ponto. Vai ser fácil, né? Que começou a aula 6h30, né? Então é fácil. Então, mas você pode ver essa aula a qualquer momento, qualquer horário. Faça uma maratona, faça as atividades, não se esqueça de fazer as atividades para que essa sua recuperação compense. Se você está aqui, alguma coisa ficou pelo caminho, então aproveita a oportunidade e aproveite a viagem, vamos aprender. Gente, olha só, o Giovanni está me dando boa noite. Boa noite, Giovanni, tudo bem com você? Olha só, o título da aula de hoje, você sabe argumentar? Olha, a professora Tayana, ela está descansando hoje e o objetivo da aula? Reconhecer estratégias de argumentação a partir da leitura e análise de texto. Tem bastante texto na aula de hoje, a habilidade de localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir a argumentação. Gente, deixa eu falar com vocês. Quando a gente fala de texto argumentativo, em geral, na escola, fica no campo da abstração. Porque eu estou falando isso, estou fazendo meia-culpa. Vou falar aqui, olha, olhando no seu olho. Eu sou professor e às vezes a gente... Olha, eu estou até dando um close, adorei. Mais, adorei. Olha que lindo, parou aí. As rugas, afasta. Ai, a ruga. Tem ruga aqui. Isso, ai, gostei. Aí ficou legal, aí, bacana. Direção, trabalhando bem, ó, legal, gostei. Funciona assim, até me perdi onde eu estava falando, a palhaçada, eu faço palhaçada, me perco todo. Na escola eu faço meia-culpa, porque às vezes a gente, quando fala de redação na escola, fala de texto argumentativo, a gente associa muito a passar de ano, a tirar uma boa nota, olha, vamos fazer o Enem, fazer vestibular da FUVEST, Unicamp. Cara, que é importante, é muito importante, é importante mesmo. Porém, para vocês que estão terminando a terceira série agora, se você está aqui, você vai terminar a terceira série. Fica tranquilo, faça as atividades bonitinho lá, você vai terminar a terceira série. Fica tranquilo. Basta cumprir essa aula, as que vêm na sequência, as aulas de amanhã, até dia 21 tem aula, você vai passar de ano, fica tranquilo. E vai terminar a terceira série. E aí é que você vai ver onde entra este conteúdo, o conteúdo da argumentação, porque ele está presente na nossa vida cotidianamente. Parece que é algo que o professor te fala para te convencer a ficar prestando atenção na aula dele, e é sim. Eu estou falando isso para você prestar atenção na minha aula. Porém, é verdade. É verdade. É verdade por quê? Porque você... o que é argumentação? É você convencer as pessoas, ou ser convencido, ou aprender a debater com as pessoas. E o nosso mundo está carente disso, porque a gente recebeu já é aula, tá? Já estou dando a aula. A gente recebeu uma enxurrada de novas habilidades com as redes sociais, e uma habilidade que nas redes sociais não é muito cultivada é a argumentação, porque na rede social o mais importante é a opinião. E a opinião é muito fácil, é algo raso, é algo muito tranquilo de ser dado. Como assim, professor? É claro, verdade. Por exemplo, você olha para mim e fala, pô, Mauro, você é feio pra caramba. É uma opinião, beleza? Você olha para o Mauro aqui e fala, pô, Mauro, você é bonito pra caramba. Pô, minha mãe também concorda. Beleza? Mas isso é opinião. Agora, o problema não é a hora de dar uma opinião, é quando você vai sustentar esta opinião, quando você vai, olha, você é bonito porque você tem todos os requisitos que uma pessoa precisa para ser bonito. Você tem... Agora, o que precisa ser bonito vai ser difícil, né? Ou então você é feio por conta disso. Por exemplo, é preciso fazer investimento na educação porque o PISA, que é a prova que garante o conhecimento dos alunos, está sempre baixo, as pessoas estão invadindo das escolas, o número da evasão é sempre alto, de acordo com o que é divulgado pelo mapa da educação. Tá. Opa, você está argumentando para uma opinião. Ou seja,
ter uma opinião é a coisa mais simples. Vai lá no Twitter, Facebook, Instagram, essas redes sociais aí, todo mundo tem uma opinião. Agora, argumentar é difícil. E é importante que você saiba diferenciar o que é opinião do que é fato, do que é notícia, do que é verídico. Por exemplo, você falar que eu, sei lá, tenho 1,84 m, é minha altura. Isso é um fato, eu tenho 1,84 m. Pegar uma régua, você mede. Falar que leva 45 minutos num voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, em média, um pouco mais, um pouco menos, é fato. Agora, você falar que tem medo de altura no voo de avião, que, olha, a pessoa, sei lá, você é muito alto, é tudo opinião. Ou seja, é preciso diferenciar uma coisa da outra. Estou enrolando? Não estou enrolando. Estou falando para você que é no cotidiano. Você quer, por exemplo, convencer o seu patrão, o futuro patrão a te contratar? É argumentando, não é usando os argumentos adequados. Você quer convencer o dono daquela loja a repor o dinheiro do aparelho que você comprou quebrado e não viu? Você tem que argumentar. Você quer convencer aquela menina a casar com você, aquele rapaz a casar com você? Você tem que argumentar. Então é isso. Então, esses são os conteúdos de hoje. Vamos lá na tela. Leitura e análise do texto, o uso de smartphones em sala de aula. Em um caso de estudantes do ensino médio em Cuiabá. Análise de gráfico, finalidades do uso do smartphone pelos estudantes em sala de aula. E leitura e análise do texto, celular em sala de aula, uma proibição necessária. Porque vocês perceberam que esses 3 textos que vamos ler hoje na aula, eles têm em comum que utilização de celulares em sala de aula. É interessante tratar desse assunto, porque vou colocar assim, há 5 anos passados, 5 anos atrás, o celular era um invasor na sala de aula, era um invasor. Hoje, provavelmente, muitos de vocês estão me acompanhando pela tela do celular e eu estou aqui com o celular, né, vendo a participação de vocês, fazendo parte, interagindo com vocês. Olha só, eu estou aqui até me vendo, ó, eu vendo vocês me vendo, que legal, né? Olha só, então o que acontece é isso. Vamos falar sobre isso. Por quê? Porque geralmente a argumentação é sobre uma questão que envolve mais de um ponto de vista. Foi o que eu falei para vocês. Olha, você quer trocar, você comprou esse aparelho celular que veio quebrado. Você acha que ele tem que te dar outro, o dono da loja. Ele acha que não, que você tem que procurar assistência técnica. Temos 2 pontos de vista e no meio temos a argumentação. Quem consegue argumentar mais vai ter o ponto de vista... vai ter o ponto de vista feito a cabo, né? Ou seja, vai levar vantagem, porque assim, você às vezes pode estar certo, mas não sabe argumentar, não sabe convencer, você não vai conseguir convencer ninguém, certo? Então vamos para a aula. Então, a ideia aqui estamos numa aula. Tenho vocês aqui, eu estou vendo a Gabriela falando comigo, deixa eu ver quem, o Rafael, a Carla, o Kaique. Não me deixem sozinhos. Farei uma pergunta para vocês, é uma pergunta muito importante. E mudou muita coisa nesses últimos anos, mas eu queria saber de vocês a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre o uso de celular em sala de aula? Voltar às aulas normalmente, centro de mídias funcionando e tal, mas qual é a sua opinião sobre o uso de celulares em sala de aula? 1 minuto, já voltamos.
Vocês estão participando ativamente, olha, presente. Isso aí eu sei, vocês estão presentes. Obrigado. A Beatriz, ela pergunta algo bem legal. Ela pergunta, vamos à resposta do que vocês deram, né? Sobre a opinião em relação a celular, né? Na sala de aula. Mas a Beatriz faz uma pergunta para mim e eu vou responder. Ela pergunta assim, professor Mauro, a manipulação é um tipo de argumentação? Gente, olha só, manipular é um tipo de argumentação? Eu vou te dizer que não, você não manipula com argumentos, você manipula de outras formas, né? Se você apresentar fatos, dados, você não vai estar manipulando e sendo manipulado, você vai estar convencendo, tá? Então, a argumentação é convencimento, manipulação é outro tipo de coisa. Dá para manipular de diversas formas, e tá aí, políticos, mídia, governos, redes sociais, né, que usam de outras estratégias para manipular as pessoas, ou seja, fazer as pessoas agirem da maneira que elas querem. Quando você apresentar argumentos, na verdade, você evita a manipulação, certo? Beleza? E é isso, não sei se é uma opinião, mas é uma opinião minha, bacana. E aí, com relação aos celulares em sala de aula, a Beatriz também participa, é a Camille que participa lá, pode auxiliar os alunos a ser usado de maneira correta. E a Beatriz também participa, falando, mesmo se for usado para fins educativos, vai acabar tirando o foco dos alunos, né? E é interessante isso, porque o celular, ele é essa ferramenta maravilhosa, ele está aqui na minha mão, e aí eu estou vendo aqui o professor Mauro na aula de português, aí ele pega e pipoca algo, vibra, e eu falei, puxa vida, eu poderia estar vendo outra coisa, aí você vai lá e vê mensagem, e vê outra, e quando você vai ver, meia hora depois você volta na aula, a aula acabou. Então é verdade, existe todo um benefício, que é você aproximar as pessoas, mas existe esse problema de distrair, né? Distração. Mas aí eu não vou me furtar a dar a minha opinião, não. Qual é a sua opinião sobre o uso do celular em sala de aula? Eu acho que assim como o uso do automóvel para poder aproximar as pessoas, se você usa da maneira correta, você chega rápido nos lugares de maneira segura. Se você usa de maneira incorreta, você se acidenta. É igualzinho um celular. Se usado, na minha opinião, se usado bem, corretamente, adequadamente, na hora certa, com a orientação certa, da forma adequada, maravilhoso, espetacular. O problema é que as pessoas não estão, né, sabendo utilizar de maneira adequada, né? Mas aí é questão de educação. Olha só, e aí eu vou passar a batida dessa pergunta, mas é bom você pensar, né? Eu perguntei para vocês qual é a sua opinião a respeito de celular em sala de aula. E eu pergunto agora para você refletir. Por que você tem essa opinião? Por que você pensa isso? E aí alguns alunos falaram que é por conta que distrai, né? Por conta que mesmo quando utilizado de maneira correta, ele pode gerar malefícios. Eu falei que eu acredito que pode trazer benefícios, e eu acho porque, olha, eu vivi num mundo sem celulares. E era um mundo que, sim, dá uma nostalgia, nossa, bacana. Mas, gente, eu tenho música aqui, tenho filmes aqui, tenho cultura aqui, eu não preciso comprar tudo, porque tem tudo disponibilizado, né? E as coisas que eu tenho que comprar são as coisas mais novas. Gente, é maravilhoso isso aqui. Nossa, espetacular. Tem tutorial de tudo no YouTube. Gente, olha só. Argumentação que é na tela. Argumento é tudo aquilo que leva o interlocutor a fazer alguma coisa ou crer em alguma coisa. A argumentação, portanto, visa a aceitação de uma ideia verdadeira. Vou ler de novo explicando. A argumentação é tudo aquilo que leva o leitor, quem está escutando, tá certo? O interlocutor, a fazer alguma coisa ou crer em alguma coisa. A argumentação, portanto, visa a aceitação de uma ideia como verdadeira. Ou seja, volta para mim aqui agora, olha só. Se eu chego para você e falar assim, a melhor cidade do mundo é Nova York. Aí você, absurdo, não concordo com isso. Por que você não concorda? Porque é a minha opinião. Lembra que eu falei? Opinião é fácil de dar. Só que aí eu tenho que chegar para você e colocar meus argumentos para você se convencer de que Nova York é a melhor cidade do mundo. Quanto melhor a minha argumentação, mais fácil ou de alguma maneira você vai se convencer. Se eu não souber argumentar, você não se convence.
tá certo? E você vai, mas Nova York não tem o que São Paulo tem, não tem o que Rio de Janeiro tem, não tem o que, sei lá, a minha cidade tem. Então, aí você vai começar a pensar, porque Nova York tem tal coisa, a minha cidade tem tal coisa. Nova York é isso, minha cidade é isso. Ou então outra cidade qualquer, sei lá, Berlim, Montreal, ou, sei lá, São Paulo mesmo, Rio de Janeiro. Ou seja, a argumentação é tentativa de convencimento, é usar argumentos. E não é falar mais alto, não é usar palavrão, não é gritar, não, é usar dados, números, tá certo? Então, por falar em dados, números, vamos para o texto 1, o texto sobre smartphones em sala de aula. Vamos lá. O uso de smartphones em sala de aula. Um caso de estudantes do ensino médio em Cuiabá, Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente, o uso do smartphone tem sido central para uma significativa parcela da população urbana e os jovens estudantes estão de posse desses aparelhos nas salas de aula. Não foram localizadas pesquisas da sociologia a respeito do uso do smartphone em sala de aula, mas alguns contributos sociológicos foram relevantes na análise da relação entre tecnologia e sociedade, além do auxílio de pesquisas da educação e das demais ciências sociais. Portanto, este trabalho não pretende abordar toda a produção teórico-acadêmica que dialogue com o tema do uso de telefones celulares. Ele busca expor alguns estudos publicados em livros impressos, e-books ou artigos científicos que foram relevantes para a constituição da pesquisa. O smartphone sofreu transformações ao longo dos anos e o avanço tecnológico permitiu que este modelo de telefone celular tenha se configurado atualmente como uma pequena central multimídia, com diversos aplicativos e algumas capacidades de um pequeno computador portátil. Segundo Castells, 1999, a revolução tecnológica do século XX desenvolveu a tecnologia digital que se caracteriza pelo empacotamento de variadas mensagens, som, imagens e dados. A linguagem e a comunicação globais passaram a existir de forma horizontal, sem centros de controle. Para Castells, hoje a sociedade se integra em rede e existe uma transformação das sociabilidades, cujos contatos são cada vez mais autodirigidos e selecionados por meio de códigos. Portanto, ocorre uma sociabilidade em rede independentemente do meio. Pode ser via internet, telefones celulares ou face a face. Dentro da rede, só é possível que sejam compartilhados os mesmos códigos de comunicação, baseados em valores, por exemplo. A questão fundamental para o autor é o desenvolvimento das redes de sociabilidades baseadas em escolhas por afinidade. A formação dos grupos de pares em torno desses códigos e significados compartilhados entre seus membros leva ao surgimento da identidade coletiva. Cabe salientar que as culturas juvenis também se caracterizam pela presença desses códigos. Temos um texto argumentativo? Justifique. Deixa essa para mim, que eu não vou passar, que vai demorar muito tempo aí para a gente poder agilizar a aula. Vamos lá. Temos um texto argumentativo? Sim, na verdade, nesse texto, ele tenta nos convencer de quê? De que as redes sociais, mudou o mundo e que, de alguma forma, os celulares vêm mudando porque hoje eles estão muito mais modernos, estão muito mais multimídias, com aplicativos que estão mais acessíveis e eles criam o quê? Uma coisa perigosa. Segundo o texto, ele cria o quê? As bolhas. Ele não fala esse termo, que está usando esse termo sou eu. Ele fala o quê? Que as pessoas se juntam por afinidades. Então, o que acontece? Você, a partir de um aparelho como esse, você encontra pessoas que gostam da mesma coisa que você. Porque antes, vou falar, você gostava de alguma coisa e tinha uma outra pessoa que gostava da mesma coisa que você morando lá no outro lado do país. Você nunca ia encontrar com essa pessoa. Mas hoje, com um aparelho desse, que tem alguns mais caros, outros mais baratos, mas está na mão de todo mundo, mas grande parte da população, você consegue encontrar aquela pessoa. E encontra outra, e as duas encontram uma terceira, encontram uma quarta, que aí vocês conseguem ter afinidades. E aí vocês param de olhar para quem é diferente. E aí vão criando esses grupos e deixando de olhar. Isso é perigoso, ele fala para os jovens, que já vivem em grupos por si. Então, você tem jovens que vivem em grupos e um aparelho que aumenta exponencialmente essa capacidade de se isolar, de viver em grupo. Ou seja, é um argumento muito importante para dizer que o celular é perigoso, tá certo? Agora, vamos aqui para a tela.
eu vou mostrar para vocês um gráfico, né? Desse lado eu não estou conseguindo ver direito, vou para o outro lado, tá bom? Eu sei que, vou fazer isso lá para não atrapalhar o pessoal de Libras, tá? Você vai ficar aqui, fica legalzinho. Olha só. Gráfico, finalidades do uso do smartphone pelos estudantes em sala de aula. Vamos ver. Uso aplicativo que ajuda na atividade, assunto da aula. Deixa eu ver aqui, vou tentar usar o negócio aqui, será que funciona? Ah, tá aqui, funciona, que bacana, que lindo. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Aqui, já vermelho mesmo, marca texto. Uso de aplicativo que ajuda na atividade assunto da aula. 13 respostas. Uso de aplicativo que ajuda na atividade assuntos da aula. Ou seja, muita gente falou que que o celular usa na... Muita gente falou que o celular ajuda nas atividades em sala de aula. 13. Mas a maior resposta, eu estou aqui, ó. 15 respostas para as pessoas que falam que o celular é utilizado para ouvir música. Então, olha, 13 disseram, olha, eu uso o celular, tá? Para o quê? Os estudantes, tá bom? Os estudantes em sala de aula. 13 disseram que serve para o quê? Para estudar. 15, não sou eu que estou falando, 15 disseram para ouvir música. Olha, 8 respostas, né? De todos os que falaram, olha, WhatsApp. Então a gente usa para o WhatsApp. Se eu pegar os 8 daqui, os 15 daqui, os 15 daqui, os 8 daqui, 23 que não estão estudando com o aparelho, estão fazendo o quê? Ouvindo música no WhatsApp. Não sou eu que estou falando, são os estudantes. Estou dando um argumento para vocês. Estou dando, olha, 8, jogar, 5, ver ou fazer fotos, 4, vídeos, 7, ligações. E eu tenho 13 alunos assuntos da sala de aula. 8, 16, 21, 25, 40, 47 alunos. Então eu tenho aqui 47 para assuntos aleatórios e eu tenho 13 dos 60 para alunos em sala de aula. Bom, eu acho que os alunos estão utilizando o celular na sala de aula para outra coisa que não apenas estudar. Vou voltar para cá agora com calma, a câmera me acompanhou, que legal, olha só que bacana. É possível argumentar a partir desse gráfico? É a pergunta que eu faço para vocês e eu vou respondendo à medida que vocês participam comigo. Olha só, é possível argumentar? Sim, é possível argumentar. Eu posso falar para vocês, olha, gente, não é possível que se use... A partir do gráfico, eu posso falar, não, celular em sala de aula é algo nocivo, porque ninguém usa o celular para estudar. E aí eu pergunto para vocês, é possível mudar a opinião de uma pessoa? Eu falei para vocês agora há pouco que o celular é bom, ajuda, é legal. E aí eu vejo um gráfico como esse e falo, nossa, as pessoas não usam o celular para estudar, eu acho que eu mudei de ideia. Vou fazer o seguinte, quero ler mais um texto. Opinião. Celular em sala de aula é uma proibição necessária. A proibição do seu uso em sala de aula é uma medida que se harmoniza com o ambiente em que o estudante está. A sala de aula é um local de aprendizagem, onde o discente, né, o aluno, né, o discente, deve se esforçar ao máximo para extrair do professor os conhecimentos da matéria. Nesse contexto, o celular é um aparelho que só vem a dificultar a relação ensino-aprendizagem, visto que atrapalha não só quem atende, mas também todos os que estão ao seu redor. Um estudo divulgado no mês passado pela London School of Economics mostrou que alunos de escolas da Inglaterra que baniram os smartphones melhoraram em até 14% suas notas em exames de avaliação nacional. E aí, crianças, estudantes maravilhosos, mudaram a opinião de vocês com o gráfico. E esse rapaz que falou que lá na London School of Economics, 14% dos alunos melhoraram as suas notas depois que baniram os celulares de suas vidas. E aí? Gente, não estou falando a favor ou contra o celular. Primeiro que eu falei que eu sou a favor do uso na sala de aula e apresentei para vocês textos que são contrários. Mas é assim que funciona. Se você encontra alguém como eu, que é a favor de alguma coisa, você tem que fazer isso. Não é você gritar comigo que você é contra, não é você falar mais alto, não é me ofendendo enquanto pessoa. É você buscar dados como esse que eu mostrei para vocês aqui agora. Olha só, dos 60 pessoas entrevistadas, 47 utilizam... Não, esse aqui é nesse aqui, ó. Isso, nesse aqui. 47 usam para assuntos aleatórios. Olha, nesse aqui, 14% melhoraram as notas sem usar o celular. E aí tem esse outro texto aqui, que é o texto primeiro, né? Que fala que o celular cria
bolhas, que cria bolhas sociais. Ou seja, estou quase convencido. Eu acho que celular não é uma boa ideia, não. Se o celular não fosse usado para você, para ver o centro de mídias, talvez eu concordasse. Mas eu acho que o celular, bom, hoje ele é uma saída. Olha, a Beatriz participando. O celular em geral é bom, mas para dentro da sala de aula é desnecessário. Sim, é. A não ser que seja no momento de pesquisa, onde o professor pede alguma coisa, né? Aí sim. Faz o seguinte, vamos escrever um texto, entregue para o seu professor, entregue na sua escola e compartilhe suas impressões conosco. Imagens, vídeos, podcasts, eu no CMSP, leitura CMSP e o nosso perfil no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_M, está aqui embaixo. E foi um prazer estar com você nesta aula e espero vocês nas próximas aulas, as aulas ao vivo, segunda, quarta e sexta-feira da semana que vem, certo? Fique com as próximas aulas, foi um prazer. Tchau, tchau, valeu!